pode impedir todos nós de aprender é a nossa memória, que não é por falta de ouvir, né? Nós estamos aqui o tempo todo ouvindo, todos os cultos ouvindo. Provavelmente você já ouviu essa palavra, você já leu essa palavra, você já pensou sobre essa palavra. Mas é a nossa memória, aquilo que a gente guarda no nosso coração, assim como o salmista já dizia, é o que vai transformar essa palavra aqui, essa comida, né, em alimento espiritual, em nutrição espiritual. Então, eu lembrei, enquanto estava pensando sobre isso, da primeira vez que eu li Deuteronômio 6, porque isso me chamou muita atenção. Moisés, ele tinha acabado de dar os mandamentos para o povo, e naquela época não tinha, né, livros, não tinha celular, não tinha gravador, não tinha como você... Peraí que eu vou gravar essa mensagem aqui e vou ouvir esses mandamentos depois. E aí Deus dá uma estratégia muito clara para eles, Ele dá uma direção muito clara. Ele dá os mandamentos e Ele diz no verso Deuteronômio 6, do 6 ao 8, Ele diz: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nas mãos e prenda-as na testa. Ou seja, em todo o tempo, fale sobre a palavra de Deus. Em todo o tempo, pense sobre a palavra de Deus. Não deixe que os conteúdos que tem por aí roubem a sua atenção da palavra de Deus. Você precisa falar mais sobre Deus, pensar mais sobre Jesus, aquilo que Ele tem ensinado, aquilo que você está ouvindo, do que sobre as outras coisas. Porque muitas vezes a nossa memória retém só aquilo que é ruim. Eu falo para o Rodrigo, eu tenho uma memória muito boa para quando eu passo vergonha, incrível. Eu consigo lembrar perfeitamente quando era criança, sei lá, fiz alguma coisa e passei vergonha. É ótimo a minha memória. Consigo lembrar quando eu troquei as palavras, falei errado, né? Às vezes a gente consegue lembrar muito bem quando alguém fez um mal pra gente, que fica correndo na mente. Não consegue largar. Aí Deus, a gente ouve constantemente palavras de bênção, de vitória. E não retém, a memória vai embora. A gente vai, nossa, como que é aquele versículo? Não lembra mais. E eu achei interessante que eu estava lendo um livro de um escritor, ele é puritano, né, muito antigo, um teólogo inglês, e ele comparava os cristãos com peneiras. Falava igualzinho peneiras. A gente coloca na água, né, debaixo da água enche, mas quando levanta, vai tudo embora, tem pouco. Porque a gente ouve demais. Se falar que a gente não ouve, a gente ouve muito a palavra, constantemente. Hoje em dia, então, onde a gente coloca, a gente vê alguém falando sobre Jesus. E a gente eu ouvi aqui mesmo na igreja falando sobre, no começo do ano, falando sobre filtrar esses conteúdos, porque a gente está o tempo todo ouvindo. Mas a gente também precisa ser um solo fértil, que deixe o conteúdo, a palavra do Senhor entrar no nosso coração e nos fazer aprender com isso. Então, mas não adianta, né, colocar o Senhor como prioridade, não adianta memorizar, né, ter isso na mente, ter no coração, porque aprender requer ação. Então, se uma pessoa os professores, eles costumam falar sempre isso: se você aprendeu é porque você sabe explicar. Se você aprendeu é porque você sabe ensinar. Se você aprendeu é porque você sabe aplicar aquele... Você está estudando matemática, se você aprendeu é porque você sabe lá resolver o problema. Então, essa é a evidência de que você aprendeu. E era isso que Paulo estava dizendo ali. Eu não só ouvi falar sobre lançar minha ansiedade. Eu não só ouvi falar sobre viver no pouco e no muito, mas eu aprendi. E ele realmente aprendeu, porque ele passou por momentos de dificuldade e naquele momento ele se contentou no Senhor. Naquele momento que ele passava fome, que ele estava preso, ele se contentou no Senhor. Ele não deixou a fé dele esmorecer. Então, nós precisamos ser intencionais em como nós temos aplicado aquilo que nós temos aprendido no Senhor.
até estava conversando com o Rodrigo, contando a palavra para ele, eu falei, é interessante que eu observe isso quando ele está aprendendo a dirigir. E antes ele só estava falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí de repente eu vejo ele conseguindo pegar o carro e dirigir. Isso é um sinal que ele está aprendendo. Então, o sinal que nós estamos aprendendo é quando a gente refreia a língua quando vai falar, quando a gente tem aquele ímpeto de brigar com alguém. Ou quando eu penso 2 vezes antes de contar uma mentira que eu sei que vai ser melhor para mim, vai ser mais agradável. Quando a gente trata com amor, quando a gente não quer tratar com amor. Então, constantemente, o Senhor tem preparado oportunidades para nós colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido dele. Colocar em evidência, colocar à prova aquilo que nós temos aprendido com ele. E muitas vezes isso não é natural. Porque eu acho que às vezes a gente pensa, e eu tenho observado isso, as pessoas querem que seja natural as coisas. Que seja, nossa, de repente eu tive um clique e ajo diferente. Na semana passada, lá na quinta-feira, quando eu estava vindo, eu vim de Uber, e aí o Uber perguntou pra mim onde eu estava indo. Né? Você está indo pra uma festa, tá indo passear? Eu falei, não, estou indo pra igreja, né? Aí é a oportunidade, né? Porque acho que ele estava só esperando para falar, nossa, meus pais eram da igreja, eu não vou na igreja, mas eu já fui quando era criança. Sabe, você vê que a pessoa queria falar sobre isso, né? Queria ouvir alguma coisa. E aí a gente foi conversando e ele falou assim, eu não vou, mas eu creio em Deus, não vou, mas quando eu sentir no coração, eu volto. E aí eu falei algumas coisas para ele, mas eu fiquei pensando, e se não sentir no coração? E se o que Deus está esperando de nós é toda aquela palavra que a gente ouviu, a gente decidir colocar em prática? Porque ele já ouviu a palavra, ele falou para mim, eu ia na igreja, era evangélica, era assim, era assado. Ele já ouviu a palavra do Senhor. Mas será que ela se esvaiu na peneira? Porque ali era o momento dele ser intencional. Não, eu quero fazer diferente. Não, se eu aprendi, então eu vou colocar em prática, né? Tiago já dizia, a fé sem obras é morta. Não é as obras que vai nos salvar, mas ela é a evidência de que nós somos salvos através da fé. Então, eu queria convidar os irmãos a refletir sobre isso, né? Até eu estava pensando, quantas palavras nós não falamos esse ano sobre nascer de novo? Muitas. Desde o dia 1º de janeiro nós temos falado sobre nascer de novo, de diferentes formas, com diferentes textos da Bíblia, cada um à sua maneira, cada um que vem aqui explicando de um jeito diferente e martelando assim na nossa cabeça, nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo. E o quanto nós temos demonstrado efetivamente na nossa vida que nós temos nascido de novo. Quanto nós aprendemos de nascer de novo? Foi só a história de Nicodemos? Ou a gente tem realmente demonstrado frutos de que nós nascemos de novo? Nós estamos a mais da metade do ano. Então, Deus tem nos convidado a refletir sobre isso. Nós temos aprendido realmente, porque nós podemos conhecer muito de Cristo e mesmo assim não aprender com Ele. A palavra diz que até os demônios creem que Ele é Deus. Então, nós podemos crer. Nós podemos falar de Cristo, como muitos pregam sobre Cristo. E pode ser que chegue no grande dia e ele fale, não te conheço. Não é sobre conhecer, não é sobre pregar, mas é sobre viver uma vida com Ele, ser transformado por Ele, ter uma mudança de caráter. E para finalizar, para nós encerrarmos, Paulo ele não se tornou contente no Senhor, ele não experimentou desse contentamento com o Senhor naturalmente, ele foi intencional, ele viveu, ele passou por situações onde ele teve que escolher, eu vou me contentar com o Senhor, eu vou decidir agir dessa forma.
E nós voltamos para a questão de lançar as ansiedades ao Senhor. É o Espírito Santo que nos ajuda a aprender do Senhor. Nós precisamos lembrar disso. É o Espírito Santo que foi deixado por Deus para ser o nosso Consolador. E Ele está à disposição exatamente para isso. Para que nós possamos lançar essa ansiedade. Para que nós possamos aprender a nos contentar com Deus. Seja na situação que for, na situação boa, na situação ruim. Porque é o Espírito Santo que vai nos capacitar para isso. Para viver essa vida de verdadeira fé na palavra. De não só, de passar de ouvintes a praticantes da palavra. Para passar de apenas conhecedores da palavra para verdadeiros filhos de Deus, aqueles que praticam. Então é muito forte, irmãos, essa palavra. Eu fiquei lendo sobre isso, sobre como pode uma pessoa falar, aprendi a viver contente, satisfeito, numa situação que para nós às vezes é impensável. Porque hoje a gente pensa, dei um exemplo aqui, a minha ansiedade de hoje foi, poxa, o que eu vou fazer se essa pessoa sair? Como que vai ser? Como que a gente vai ocupar o lugar dela? É uma coisa que dá para resolver, não é impossível. E muitas vezes a gente está se deixando ser ansiosa. É claro que tem situações que são mais difíceis, mas muitas vezes nós temos nos perdido nisso, não um pouco. Mas ainda assim, as situações mais difíceis, como Paulo viveu, de ser preso, de ser torturado, de passar fome, ainda assim, como pode um homem dizer que está satisfeito no Senhor, se não for por ele ter realmente experienciado, ter vivido, ter sentido, não só com o seu intelecto, não só eu entendi, realmente, é verdade. Muito bonito, né, falar que a gente pode ser feliz no Senhor na dificuldade. Não, ele realmente viveu contente no Senhor. Isso é sobrenatural. Isso não é uma coisa que é o Espírito Santo que nos dá, mas ele nos dá na medida em que nós levamos a ansiedade ao Senhor. À medida que nós cremos que isso é possível. Então eu gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé para nós orarmos. Glória a Deus. Nós falamos com o Senhor a respeito disso. Eu não sei a situação que você está passando, mas o Senhor sabe. Mas Ele também quer ouvir você lançar a sua ansiedade sobre Ele. Entregar o seu coração, abrir o seu coração. Assim como a palavra diz em Pedro, lance a sua ansiedade sobre o Senhor. Ele está cuidando de você. E Ele vai te dar a oportunidade para que você possa colocar em prática isso. Para que você possa se contentar com Ele. Ele que vai te dar força para que você possa passar por essa situação. Para que as pessoas ao seu redor possam ver, nossa, como ele consegue ser tão forte, como ela consegue ser tão forte. E a explicação é o Espírito Santo. A explicação é o Senhor cuidando de você e te dando força. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, por essa noite, pela oportunidade, Senhor, não só de ouvir a Tua palavra, mas de sermos confrontados, Senhor, a respeito das nossas atitudes, da maneira como nós vivemos, Senhor, porque nós não queremos, Pai, ser apenas ouvintes da Tua palavra, nós queremos ser praticantes, nós queremos aprender contigo, Pai. Se a Tua palavra diz, Senhor, através de Paulo, que é possível ser satisfeito, que é possível estar alegre, mesmo em momentos de ansiedade, mesmo em momentos de angústia, de tristeza, Pai, nós cremos que o Senhor tem poder para nos levar para este lugar, Pai, de não olharmos, Senhor, para as circunstâncias, de não olharmos, Senhor, para aquilo que está acontecendo no mundo, que rouba, Senhor, a nossa atenção, mas nós queremos viver, Pai, uma vida de contentamento na Tua presença, Pai, para que nós possamos levar outras pessoas, Senhor, para experienciar essa paz, Pai, que excede todo entendimento, que só o Senhor pode nos entregar, meu Deus, porque existem pessoas aqui, existem pessoas em casa, Pai, que têm passado por situações, meu Deus, muito difíceis, Pai, situações que não têm, meu Deus, solução humana, Pai, mas a Tua palavra nos dá, Senhor, a direção de que nós podemos entregar essa ansiedade diante de Ti, e o Senhor nos
cuidará de nós, o Senhor cuidará dessa situação por nós, meu Pai.